Olá, tudo bem? Esse é o Read 003, terceiro vídeo dessa série. Nele eu vou falar sobre o ego transformado do Tim Keller. Esse livreto, ele é um livreto, é bem pequeno, assim, dá para ler numa sentada, né, de uma vez, numa tarde, ou numa manhã, ou numa noite, ou numa madrugada, não importa o horário, mas ele é um livro bem curtinho. É um livreto onde o Tim Keller fala especialmente sobre orgulho e humildade. E como que ele faz isso, né? O livro tem 4 pequenas partes, ele é dividido em 4 pequenas partes. Primeiro, uma breve introdução, ele intitulou A Liberdade Resultante do Autoesquecimento, e é onde ele vai apresentar o texto base dele. O texto base que ele usa para falar isso é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3º, do versículo 21 até o capítulo 4º, versículo 7º. Então, esse trechinho aí, lá, Coríntios, Paulo fala a respeito da divisão, né? Eu não sou de Pedro, eu sou de Apolo. E ele pergunta, né? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é qualquer um desses, né? E aí Paulo vai usar esse texto para mostrar... Tim Keller vai usar esse texto para mostrar como que Paulo aprendeu a viver não baseado na opinião que os outros tinham a respeito dele, não baseado na opinião que ele tinha a respeito de si mesmo, mas exclusivamente baseado na opinião que Deus já havia dado como um veredito a respeito dele, né? E aí ele traz isso em 3 passos, né? Além dessa introdução, são 3 capítulos. A condição natural do ego humano, né? Que ele vai falar do nosso ego ser naturalmente desviado, de naturalmente nós sermos tendenciosos ou a autoestima ou a baixa autoestima, né? Ou nós sermos pessoas com o ego inflado ou com o ego esvaziado demais. E querendo ou não, é muito interessante essa perspectiva, porque ele diz que a baixa autoestima também é de uma pessoa centrada em si mesma. Então, às vezes a gente associa a humildade a isso, né? A pessoa que não é exaltada, a pessoa que não é egocêntrica, a pessoa que não está ali sempre ressaltando as suas próprias qualidades, né? Nós colocamos a humildade em oposição ao orgulho dessa maneira. Inclusive, ele vai falar a respeito do termo humildade aqui nesse pequeno livro de forma rápida. E ele vai dizer isso, que o nosso conceito de humildade ele está também errado. Que a gente acha que ser humilde é ser essa pessoa que fica o tempo todo com essa automiseração, né? Essa autocomiseração, dizendo como eu sou ruim, como eu sou indigno. E ser humilde não tem a ver com isso, né? A humildade, à luz da palavra de Deus, é você aceitar aquilo que Deus disse a seu respeito. Então, não é nem você exagerar, né? No se criticar demais, trazer todos os seus defeitos, né? Trazer os seus defeitos à tona, da mesma forma como também não é você se exaltar. E esse livro é um livreto que mexe muito comigo, né? Eu disse que eu ia trazer minhas perspectivas pessoais, o objetivo desses vídeos, inclusive, é esse, trazer as minhas perspectivas pessoais sobre as minhas leituras. E Ego Transformado, do Tim Keller, é um livro que, todas as vezes que eu leio, mexe muito comigo, fala muito comigo por causa do ego, né? É por causa do ego, por causa do nosso pecado, do nosso afastamento completo de Deus, por termos essa necessidade de sermos notados, sermos vistos pelos homens. E mesmo quando a gente fala que não é isso, né? É a oposição que ele está trazendo aqui. Mesmo quando a gente fala que não é orgulho, não é orgulho no nosso coração, até na nossa humildade, ou naquilo que nós chamamos de humildade, até mesmo quando a gente não quer se exaltar, né, a gente acaba vivendo centrados em nós mesmos, né? E ele diz que a única forma de nós combatermos isso, a única forma de você combater tanto o seu orgulho exorbitante quanto a sua falsa humildade é nos entregando completamente aquilo que Deus diz a nosso respeito, né? E aí ele fala a respeito disso, a visão transformada do eu, em Paulo. Os 3 capítulos são baseados no mesmo texto de Coríntios. Coríntios ali é a transição do 3 para o 4. E o último capítulo é como alcançar uma visão transformadora do eu. Então, primeiro ele vai corrigir a ideia do ego inflado, né? De nós ou estar inflado ou estar desinflado demais, né? De nós termos essa opinião acerca de nós mesmos. Depois ele vai falar, essa visão transformada do eu é você não aceitar, né, as opiniões alheias, não aceitar no sentido de isso não ser o centro da sua vida. E ele propõe um teste muito interessante aqui nesse livro, que ele fala que a respeito da crítica, de como nós recebemos críticas, de como nós lidamos com as críticas.
Ele vai dizer assim, olha, se a crítica é algo que te abala demais, se a crítica é algo que te incomoda demais, se a crítica é algo que faz você perder o sono, né? Se você não sabe lidar bem com as críticas, isso significa que você está vivendo centrado em si mesmo com base na opinião dos outros. Você se preocupa com aquilo demais, excessivamente com aquilo que as pessoas dizem e pensam ao seu respeito. Só que é interessante porque ele também vai dizer que a gente não deve ficar apenas com aquilo que nós pensamos a nosso respeito, né? E a tendência dos nossos dias é pensar dessa maneira, né? Eu não devo dar ouvidos ao que os outros dizem a meu respeito, eu não devo me preocupar com a opinião dos outros, porque eu já sei quem eu sou e eu sei que eu sou bom, eu sei que eu sou capaz, eu sei das minhas habilidades, das minhas capacidades, eu sei dos meus defeitos, eu pago as minhas contas, eu vivo a minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. Só que ele vai nos instruir, dentro do exemplo do apóstolo Paulo, de que nós não devemos ser guiados também pelos nossos próprios pensamentos, nós não devemos ser guiados também por aquilo que nós achamos a respeito de nós mesmos. O importante é aquilo que Deus pensa a respeito de nós, o importante é o veredito de Deus. Nós, como perdidos, pecadores, carentes, necessitados da graça de Deus. E é interessante porque o Tim Keller parece estar escrevendo esse livro num contexto mais voltado para cristãos mesmo, e ele vai dizer que aquilo que nós fazemos vai refletir essa conduta. Quando você realmente entende que é a opinião de Deus que importa mais a seu respeito, o seu serviço, a forma como você serve as outras pessoas, a forma como você se relaciona com as outras pessoas, ela é diferenciada, você vai mudar, você vai viver de uma forma diferente, porque você não está fazendo algo buscando a aprovação do outro, ao mesmo tempo que você não está fazendo algo buscando a sua própria aprovação, satisfazer o seu próprio ego. Nós não fazemos o que fazemos em relação ao outro, em relação aos relacionamentos, em relação ao serviço. Nós não fazemos o que fazemos porque nós queremos nos sentir bem conosco mesmos, né? Nós não queremos trazer essa satisfação para o próprio ego. E ao mesmo tempo, nós também não dependemos da aprovação do outro. Nós não dependemos do tapinha nas costas, do elogio. Nós fazemos porque nos importa antes servir a Deus e propagar o amor de Deus e difundir e divulgar o amor de Deus, né? E é muito interessante, assim, eu gosto particularmente do estilo do Tim Keller, porque ele trabalha, né, diferentes frentes, de diferentes formas. E aqui nesse livreto mesmo ele cita a Madonna, em uma entrevista para a Vogue, dizendo como ela é insatisfeita em viver uma vida medíocre. Ela não aceita ser mediana, ela sempre tem que ser mais, ela sempre tem que ser mais, ela tem que estar acima dos outros. Ela exige isso de si mesma, ela exige o ser extraordinário de si mesma. E Deus não faz isso com a gente, Deus não nos exige isso, né? E ele cita o C.S. Lewis também, Cristianismo Puro e Simples, falando sobre orgulho, e ele fala, né, que o orgulho é essa ideia da gente sempre querer ser mais, querer ostentar mais, querer ser superior ao outro, ter mais e mais e mais, e não aceitar ali novamente a mediocridade. E eu me lembrei muito de Jesus, apesar de Tim Keller não citar Jesus, ele se concentra aqui no testemunho de Paulo em Coríntios, mas lendo esse livro eu me lembrei muito de Jesus, talvez influenciado pela série The Chosen, que é a série que eu estou assistindo no momento, mas Jesus ele não buscou se colocar acima de ninguém. Ele sim, ele está sim, o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome, né? Jesus está numa posição exaltada, mas isso não foi porque ele buscou isso. Jesus não procurou estar numa posição acima de ninguém, muito pelo contrário. A grande crítica por parte dos seus opositores era o fato dele se misturar demais com pessoas não bem vistas pela sociedade, né? Jesus se assentava, comia com pecadores, com publicanos, ele se envolveu ali, né? Falou, conversou com mulheres, crianças e leprosos, prostitutas, diversas pessoas. Jesus, ele não se colocou nessa posição de buscar o status. Ele tem sim o status, porque ele é Jesus, ele é Deus, ele é extremamente exaltado, mas ele não buscou isso, e a gente busca o pódio mesmo na nossa humildade, mesmo quando a gente fala assim, eu não sou orgulhoso, eu não estou em busca de título, eu não estou em busca de um reconhecimento, mesmo quando a gente mesmo quando nós não somos essas pessoas que querem o tapinha nas costas, nós estamos de alguma forma satisfazendo o nosso próprio ego, né? Porque, eu não busco elogio dos homens, eu não busco ser notado, eu não busco título porque eu sou humilde. Essa é a minha humildade, assim, ela é expressa dessa forma, em não ser reconhecido pelas pessoas, em não estar no primeiro lugar, em não estar à frente de nada, e a gente acaba alimentando esse ego também dentro de nós, inflando nosso ego, talvez de uma forma aí desinflada, que é o que ele vai colocar nesse livro, mas
esse livro assim, é extremamente necessário. Eu recomendo demais a leitura dele por qualquer pessoa assim, que seja cristã, tem algum tipo de fé, acredite aí na sua evolução como um ser humano. Eu acho que esse livro é muito bom porque trata a respeito de orgulho, trata a respeito de humildade, e são coisas que nós sentimos, às vezes nós falamos pouco, nós não temos oportunidade de abrir isso com as pessoas, a gente não tem a oportunidade de conversar olhando nos olhos das pessoas e dizer assim, nossa, eu sinto prazer em receber um elogio, eu sinto prazer em ser reconhecido por aquilo que eu faço, eu sinto prazer em ouvir um obrigado. Às vezes a gente não consegue colocar isso para fora, e a gente vai alimentando essas coisas no nosso coração, que também são pecado, e também desagradam a Deus, e também atrapalham o nosso relacionamento com Deus, e principalmente, é uma questão que ele vai abordar aqui meio que de uma forma secundária, não tão explícita no livro, é a questão da nossa identidade, quem nós somos. Nós não conseguimos compreender de fato quem nós somos, viver de uma forma adequada, a gente fica aí com essa automiseração demais, né? Ou a autoexaltação, muitos elogios. Os dois extremos são perigosos e a gente geralmente está pendente para um deles. Esse é o nosso ego natural. Geralmente a gente está caminhando para um deles e a gente tem essa dificuldade aí natural por conta do pecado que habita em nós. É claro que com a habitação do Espírito Santo em nós, uma vida transformada como a do apóstolo Paulo foi, nós podemos reorientar os nossos sentidos, os nossos desejos e buscar realmente viver uma vida mais equilibrada, onde nós não pendemos nem para o orgulho e nem para essa falsa humildade, né? Que a gente possa fazer isso mesmo. E recomendo muito a leitura desse pequeno livro, vale muito a pena. E é isso aí.